O artista italiano Maurizio Cattelan vendeu em 2024 uma de suas obras de arte por 6,2 milhões de dólares. Essa obra consistia em uma banana presa com fita adesiva na parede. Mas afinal, isso é arte? Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Oi, Brasil, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica, completamente, e hoje o lado drag vai dar lugar ao lado professorinha que este artista que vos fala carrega em si, né? Afinal, além de um artista aí, plural, multiplataforma, sou também uma grande professora de arte, mais voltada para o ensino do teatro em si, mas da história da arte no geral, e eu quis trazer esse tema aqui porque eu tenho visto recentemente muitas discussões na internet com muita gente falando besteira, hein? Como diria aí a Catícia Canoro, é muita gente falando merda, hein, gente? Tem muita gente falando merda por aí. E parece que realmente é um conceito que ninguém compreende. Ninguém faz ideia do que é arte. Mas, por algum motivo, que eu acho até curioso, não sei dar a resposta, as pessoas adoram discutir sobre arte. Eu estava até no Omegle esses dias, fui gravar conteúdos, produzir conteúdos, e fiquei batendo um papão, assim, tipo, nem gravei o vídeo com esse menino, mas eu encontrei um menino e a gente começou a falar de arte, e eu fiquei, acho que 1h30 conversando com ele sobre isso, e como ele era mais jovem, assim, ele tinha acho que 19, 20 anos, eu fiquei, assim, super impressionado com o quanto ele conhecia a respeito, e ver ele falando sobre arte. Aí eu fiquei super animado, eu falei, ai, que legal, sabe, tipo, parece que tem um caminho por aí, tem gente pra cuidar disso no futuro, porque, né, em breve a gente nunca sabe, quanto mais vive, menos tem. Então é legal ver que talvez algumas pessoas da nova geração tragam aí informações sobre isso, mas eu acho, gente, muito, muito, muito importante falar sobre isso, e eu gostaria muito que vocês ouvissem, assim, esse conteúdo de hoje, não bem como uma aula, mas como um conteúdo que possa agregar valor mesmo no que você já pensa ou conhece sobre arte, até para poder parar de falar merda por aí. Até porque eu acho que uma das discussões, nossa, eu tô falando muito até porque, né? Até porque uma das discussões que tem surgido aí é como que a inteligência artificial tem substituído o papel de artistas e como que a gente valida ou não como arte o que a inteligência artificial faz. E eu tenho essa resposta. Ou pelo menos eu tenho uma proposta de resposta. Mas eu vou falar ela só no final. Antes, eu preciso fazer aqui uma recapitulação dos fatos, porque é importante que a gente entenda alguns conceitos para poder chegar a essa resposta final. Afinal, a arte é um conceito que ele não nasceu junto com a internet. Pelo contrário, ele nasceu junto com a humanidade. A arte é intrínseca ao homem, está nas nossas veias, está no nosso jeito de ser e existir. Todo ser humano produz arte de alguma forma, mesmo que ele não saiba que está fazendo isso. Em algum momento da vida, quanto mais adulto a gente vai ficando, às vezes a gente vai se distanciando um pouco desse conceito. Mas, nossa, principalmente na infância, todo ser humano já produziu arte e das mais variadas formas e ele nem sabia que estava fazendo. E é assim que essa história começa. O homem primitivo, quando ele começa a produzir arte, ele vai começar a produzir arte sem saber o que está fazendo. Não tinha nem nome, não tinha nem linguagem, pelo menos não oral. Oral até tinha, mas não tinha linguagem verbal, né? Nós não tínhamos palavras, nós não tínhamos palavras que possuíssem significados, não existia escrita, né? Mas os sons estavam ali presentes nessa comunicação que funcionava. E o homem, ele vai crescer, aliás, ó, antes de eu seguir aqui, gente, isso é uma aula de sexto ano, hein? Tô usando palavras mais complexas aqui, mas é uma aulinha de sexto ano que eu sei que vocês aí do outro lado não tiveram. Aproveitem a professora aqui e vamos embarcar nessa, que vai ajudar bastante aí quem tem filho em idade escolar a resolver coisas aí no futuro, hein?
Mas recapitulando aqui, o homem então nasce, né, com essa arte que é intrínseca. E a arte, ela nada mais é do que uma forma do homem de se comunicar com o mundo. É por meio da arte que o homem se comunica. E mesmo não existindo a linguagem verbal, existe a linguagem artística, porque arte é linguagem. Isso é um ponto chave que é importante de todo mundo entender. Arte é comunicação do indivíduo ou de um grupo, né, de indivíduos com o espaço. Até porque a arte pode ser individual, mas ela também pode ser construída de forma coletiva. Então, é isso. E o que é arte? Comunicação. Então toda comunicação que eu estou fazendo é arte? Não. Para de ser burra, vamos devagar. Estamos indo aqui passo a passo, vamos construir essa compreensão. Arte é comunicação, é o homem interagindo com o espaço, muitas vezes por meio dele ou através dele e tentando entender as coisas, o universo ao seu redor, a sociedade na qual ele vive, o espaço físico. Então toda vez que o homem produz arte, ele está se comunicando. Pode ser uma comunicação super complexa. Por exemplo, quero falar sobre as guerras que estão acontecendo no mundo contemporâneo e vou criar um espetáculo teatral para discutir esse tema. Poxa, é complexo. Super complexa essa expressão. Vai envolver um monte de trabalhadores da arte, de artistas, de questões, de pesquisa, enfim. Às vezes ele só quer expressar, eu gosto de azul. E pinta uma tela. Ponto. Mas é expressão, é linguagem. Dá para entender isso, galera? Espero que sim. Se não der, ferrou, porque daqui para frente vai piorar muito. Então, se deu para entender, vamos em frente. Vem comigo, segura na minha mãozinha, eu carrego vocês. E o homem, então, desde a pré-história, ele já começou com essa forma de se expressar, né, no mundo por meio de construções, né? Poxa, será que eu entendo o que é uma figura humana? Vou lá e produzo uma escultura, que pode ser produzida, né, de várias maneiras, realista ou não, mas eu vou produzir uma escultura. E aí você fala, tá, esse homem está tentando entender como que é a figura humana, como que é a forma, como que é o tamanho, como que se dá cada parte. É uma forma, inclusive, de se autoconhecer, ou conhecer quem está ao seu entorno. São muitas as possibilidades que a arte traz de reflexão do próprio artista, do indivíduo que está produzindo aquele negócio, né? aquela expressão, aquela linguagem, com o mundo que o cerca. Mas o homem pré-histórico não sabia que ele estava fazendo arte, ele não pensava em fazer arte, ele simplesmente produzia. E nessa época ele já produzia música, ele já produzia as primeiras expressões de teatro, né, o teatro primitivo, ele já produzia dança, ele já produzia canto, ele já produzia pintura, ele já produzia escultura, como a gente sabe por conta de um monte de artefatos que já foram encontrados por aí. Então a gente consegue entender que isso é do homem, até por conta de uma experiência mais nossa mesmo. Por exemplo, quem aí já teve filho, ou quem conseguir puxar na memória, a minha memória já não se lembra tanto mais, porque já faz um tempo, afinal 22 anos é um tempo longo. Mas toda criança em algum momento vai pintar. E a criança não precisa ser ensinada a pintar. Ninguém precisa dar, e quem é pai ou mãe aí sabe disso, ninguém precisa pegar uma caneta e falar assim, segura aqui assim uma caneta, um lápis, e aí você rabisca e mostra para a criança como faz. Eu sei que muitas vezes a gente faz isso, por quê? Porque já temos essa conexão com essa forma de se expressar humana. Mas a criança, em algum momento da vida dela, se ela nunca for apresentada à arte, ela vai encontrar um batom, um giz, um pedaço de carvão em algum lugar, e aí ela vai segurar naquilo e ver que aquilo solta algum tipo de pigmento. E aí ela vai, sei lá, limpar ou passar em algum lugar e ela vai lá, essa cor aqui ficou ali naquele outro espaço. E ela vai falar, então quer dizer que isso aqui, se eu passar, se eu esfregar da cor, dá um pigmento, faz um negócio que eu não sei o que é? Então deixa eu passar isso aqui em tudo. E aí você chega em casa e sua parede está toda pintada de batom. Porque é a criança descobrindo ali a sua forma de se comunicar, de se expressar no mundo por meio desses princípios artísticos, né? A gente chama isso de garatuja, as primeiras formas de expressão artística das crianças. E aí,
Na pré-história não havia conceito sobre isso. O homem fazia por puro instinto. Porém, conforme os anos vão se passando, e passaram anos, hein, gente? Eita, que passou ano nessa história dessa humanidade! A gente vai pegar uma coisa já mais lá na antiguidade, a gente vai ver que já há uma estrutura mais complexa e mais organizada de como o homem daquele período resolveu expressar-se por meio da arte e usá-la como linguagem. Inclusive a escrita também nasce da arte, até porque escrever é desenhar, tá, gente? É óbvio que há um outro conceito mais complexo que eu vou introduzir um pouco mais para frente, que é a ideia de que só faz arte quem quer. Essa é uma ideia muito contemporânea. Mas, se a gente for bem generalista, rabiscar é desenhar, desenho é arte, e nasce desse lugar, né? As primeiras expressões da escrita cuneiforme, elas eram feitas em argila, que era entalhada, aquilo era desenho e também escultura ao mesmo tempo. É daí que nasce a escrita. Mais uma característica que eu gosto bastante de falar para os meus alunos, porque eu tento sempre trazer para eles essa ideia de como a arte é muito mais importante do que a maioria das pessoas consegue dimensionar, não só na história da humanidade, mas no que a gente vive no presente. A maioria das pessoas costuma pensar, a arte não é nada, a arte é besteira, a arte é qualquer coisa. E, na verdade, ela é extremamente enraizada em qualquer pilar da cultura humana. Ela está lá, ela ajudou a construir qualquer sociedade que exista hoje contemporaneamente, seja ela da onde for, da onde veio, com a história que teve, a arte estava lá presente ajudando a construir as ideias, inclusive, que eram transmitidas e que chegaram até nós. Muito do que a gente conhece hoje sobre a antiguidade só é possível de ser conhecido por conta da arte. É o que ficou de registro. Sem isso, nem o pouco que a gente sabe ou supõe saberia, porque não teria absolutamente nenhum tipo de registro. E a arte permanece tendo essa influência, essa importância muito grande até os dias de hoje. Então, se a gente vai pegar lá na antiguidade, já depois, né, do período pré-histórico, a gente vai ter civilizações como o Egito, as civilizações mesopotâmicas, como os gregos, os romanos, entre outras que poderíamos citar. A gente acaba ficando muito na arte ali da Europa, né? Pega um pouquinho ali da África, uma pontinha do Oriente Médio, mas a gente pouco fala da arte oriental, né? Mas que também crescia da mesma maneira nesse período. E era uma arte que era muito conectada, até hoje ainda é, com religião. A arte sempre teve, ainda existe isso, ela não é exclusiva da religião, mas ela sempre carregou consigo algumas conexões com a espiritualidade, seja ela da origem que for, do tempo que for, blá, 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 já entenderam isso, né? Não preciso ficar me repetindo aqui. Então, esse homem, ele começa a expressar as suas regras, a sua escrita, os seus conhecimentos, as suas leis, a sua religião, a sua mitologia por meio da arte. E aí ele começa a pintar e adquirir técnicas de pintura, ele começa a esculpir e adquirir e construir cada vez mais técnicas de escultura. Inclusive, ele faz nascer a arquitetura, que não deixa de ser uma escultura grande, é uma escultura que você mora dentro, ou usa como um prédio para reuniões de pessoas, né, de eventos. E quando eu falo eventos, né, hoje em dia a gente fala assim, o São Paulo Fashion Week, que é um grande evento. Não, gente, eu estou falando às vezes de um ritual de fertilidade qualquer e é construído um espaço para que aquele lugar abraçasse essa cerimônia, que podia ser da mais diversa possível, né? A arquitetura em si também é arte, porque também é o homem tentando entender como construir algo que, por meio de suas próprias mãos, hoje em dia nós temos máquinas, mas durante a grande maior parte da história da humanidade, o homem sempre produziu, inclusive, suas próprias casas, exclusivamente com as suas próprias mãos, o que é mais uma característica da arte, né? É algo feito pelo homem. Sim e não. Quando a gente chegar na inteligência artificial, a gente fala disso. Eita, que eu tô aqui para confundir vocês hoje. Mas, essencialmente, durante maior parte da história da humanidade, é compreendida a ideia de que
aquilo que o homem produz com suas próprias mãos, que sai dele para o mundo e com essa expressão ele se comunica, é o que a gente vai entender como arte. E aí, os anos vão passando, né? Inclusive, a gente chega numa Idade Média em que a arte, principalmente na Europa, que tem ali um dos maiores impérios humanos já registrados, que é o Império Romano, perdão, ela está totalmente ligada a interesses políticos e de religião. Quando a gente fala que a arte ela é política e que ela é uma importante ferramenta na construção da ideologia política e de poder de qualquer nação, não é brincadeira, tá? Não é à toa que grandes figuras como, né, o ditador alemão, que eu não quero falar o nome dele aqui para não prejudicar o meu vídeo, mas aquele grande ditador da década de 30 e 40 na Alemanha, que conseguiu fazer uma Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que ele mais fazia era impedir o acesso das pessoas à arte. Você já viu alguma coisa nesse sentido acontecer hoje em dia? Eita, que tem muito aqui no Brasil, hein? É uma forma de controle e poder. A arte, ela traz às pessoas a possibilidade de reflexão crítica, entre outras coisas que ela também traz, mas ela traz consigo na sua literatura, na sua música, no seu canto, nas suas expressões de dança, teatro, pintura, escultura, reflexões críticas sobre o mundo. E aí, quanto mais eu tenho acesso a essas expressões dos outros indivíduos e eu começo a compreender mais o mundo no qual eu vivo, eu vou tendo um pensamento crítico mais aprimorado. E aí esse pensamento crítico, ele vai me fazer questionar, que é exatamente o que nenhum governante quer que você faça. Apenas concorde comigo, faça exatamente do jeito que eu quero, estou mandando, e pau no seu furico. Certo, queridos? Isso é um ponto pacífico entre nós? Não for problema seu, é assim que acontece. Mas a arte lá na Idade Média, ela é usada pela igreja e pelas forças, né, políticas daquele momento, principalmente na Europa, no Império Romano, como eu estava falando, para doutrinar as pessoas. E não só para doutrinar, mas também para impressioná-las esteticamente. A forma, o visual, o conteúdo artístico que era permitido, né, por essas instituições era única e exclusivamente religioso. Por quê? Porque era muito interessante promover uma religião que controla o comportamento das pessoas. Mantém o pobre no lugar dele e o rico no seu espaço de poder e controle. E eles entenderam que isso era uma ferramenta importante. E é por isso que a gente tem tanta arte religiosa desse período, a grande maioria da arte desse período é religiosa, porque é nesse lugar que ela é produzida. Ok, vamos lá para o Renascimento, novas ideias, novas técnicas. A arte começa a tomar uma outra forma, porque até então ela era muito essa linguagem, essa expressão, e depois da Idade Média, onde percebe-se que ela tem um poder maior de controle, de ensino, de transmissão de conhecimento, a gente chega no período ali do Renascimento em que a arte ela vira inclusive profissão, porque até então não era. E aí lá no Renascimento, sei lá, século XVI, mais ou menos quando o Brasil foi descoberto, vem aí a profissão artista, que é algo que a humanidade entende que tem um valor tão grande que de repente tem pessoas que podem começar a fazer disso a sua forma de ser e existir no mundo profissional, né? Porque tem até essa distinção que eu acho importante até falar aqui, contar para vocês, né? Porque a gente costuma falar assim, o artista amador e o artista profissional. Qual que é a diferença entre eles? Porque muita gente costuma dizer que o artista amador ele é pior, né? Ou que há uma qualidade menor ou menos elaborada, sei lá, da arte amadora e que a arte profissional ela é mais elevada, mais bem produzida de alguma forma. E não é exatamente esse o conceito, tá? A diferença é, o amador faz porque ama, porque tem como hobby, como expressão pessoal ou do coletivo que ele faz parte, e ele entrega aquilo para o mundo sem cobrar nada. É a forma dele de se expressar. É uma das coisas que ele desenvolve em sua vida. O artista profissional, que é o meu caso, por exemplo, ele vive disso.
A arte é a sua maneira não só de interagir com o mundo, mas de se manter nele, que é algo, inclusive, que vai surgir aí junto com... na idade do Renascimento, a gente não tinha ali ainda exatamente a ideia de capitalismo, mas o processo socioeconômico que já era estabelecido naquele momento era capitalista, né, em várias das suas características. E essa ideia, né, da pessoa precisar ganhar dinheiro para sobreviver é uma ideia que vem junto com essa noção capitalista de que temos que sobreviver. Você tem que ser produtivo, produzir alguma coisa, porque senão você não ganha dinheiro. E aí a arte entra nesse espaço de, opa, sabemos que ela é importante o suficiente, tem gente suficiente de olho nela, e querendo consumi-la, vamos transformar isso em profissão? E aí é isso que é a diferença do artista profissional. Ele vive disso. É a vida dele em vários sentidos, não só na sua expressão de gosto pessoal e particular, mas também a sua forma de sobreviver dentro do mundo capitalista. O artista amador não está preocupado com isso. Mas tem uma característica que às vezes eu gosto de falar, que é o seguinte: o artista profissional, ele costuma ter um pouco mais, mas isso também é bem relativo, ele costuma ter um pouco mais de habilidade, ou às vezes de técnicas, ou de possibilidades, ou de treino do que um artista amador. Porque o artista profissional, como isso é a vida dele, ele faz aquilo todos os dias, ele repete aquilo todos os dias. E aí aquilo vira algo realmente muito bem estabelecido enquanto profissão. O cara sabe o que ele está fazendo, ele treina, é como um jogador de futebol. Se eu nunca chutei uma bola, ninguém vai me botar para jogar a Copa do Mundo. Se eu vou lá, treino todos os dias, entro num grande time, começo a fazer gol, as pessoas começam a perceber que eu realmente sei o que eu estou fazendo, eu começo a receber oportunidades dentro da área do futebol. Na arte é mais ou menos a mesma coisa. Então, há maior possibilidade e chance de que esse artista profissional tenha em algum nível um pouco mais de experiência e técnica para desenvolver aquilo que ele desenvolve. O artista amador, como não faz isso como a sua forma de sobreviver, e no mundo capitalista quase 90% do tempo que a gente está fazendo é trabalhar, a pessoa que não vive disso, ela tem menos treino, ela joga menos esse futebol. E aí, obviamente, ela não vai chegar num grande time, ela vai jogar lá na várzea, ela vai correr com quem está correndo mais ou menos ali naquele mesmo espaço que ela. O que não significa que aquela pessoa é pior, ou não tem a mesma habilidade, ou a mesma chance, a mesma possibilidade. Ela só talvez não tenha o mesmo tempo dedicado àquele trabalho para se tornar um especialista que seria mais reconhecido dentro desse modelo de sociedade que a gente tem. Mas isso é uma coisa mais recente, não era assim. Lá para a idade... Eu sempre falo idade do Renascimento. Renascimento é só Renascimento, não tem idade do Renascimento. O Renascimento traz então esse conceito, né? Muitos mecenas, que eram as pessoas que patrocinavam os artistas, né? As famílias ricas, burguesas, donos de comércios, reis e etc., que começam a realmente ter artistas ali como seus tutelados, digamos assim, e começam a pagar para que eles produzissem obras de arte para eles. Isso, inclusive, vai dar uma merda na política da Europa. Tem até um momento, né, da história europeia, se a gente passa desse período, vai mais para frente, em que as pessoas começam a brigar para ver quem tem os melhores artistas e quem começa a gastar mais dinheiro com arte, porque isso é uma demonstração de poder. Até porque a arte bem executada, e nesse período, né, se a gente for falar ali do Renascimento para frente, a arte realista ganha novas técnicas e um destaque muito grande. Esses caras, esses reis europeus, eles começam a brigar lá entre eles para ver quem tinha os melhores artistas, mais dinheiro para fazer mais obras de arte. Parte da Revolução Francesa vem desse lugar. Ah, mas a arte não importa. Parte da Revolução Francesa vem desse lugar. Entre outros aspectos que são unidos a isso, o rei gastava toda a grana que ele tinha e começou a cobrar cada vez mais impostos para construir palácios cada vez mais luxuosos. Eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, o Palácio de Versalhes lá na França. E, cara, é um negócio absurdo. E é tudo de mármore, ouro, pedras preciosas. É um negócio... E é tudo absolutamente arte. Da porta que... não tem uma pedra fora do lugar, sabe?
o trinco das portas, o lugar onde se coloca uma chave, é artisticamente produzido. Então vejam como que as formas em que a arte vai acontecendo ao longo da história vão dando para ela características diversas, né? Antes ela era só uma expressãozinha, depois ela vira profissão, depois ela se conecta com religião, depois ela começa a causar brigas políticas. As pessoas na Idade Média, por exemplo, elas entravam nos templos, é por isso que as catedrais, principalmente as góticas, que são as que eu mais gosto, tá? Aí é gosto pessoal. Principalmente as catedrais góticas, quando você entra e aquela arquitetura é arte, e tudo que está nela, as pinturas, as colunas, as esculturas, os vitrais, blá blá blá, né? Enfim, que existem, as imagens, os ícones, que são os símbolos sagrados que estão ali dentro, produzidos artisticamente, eles eram usados primeiro para ensinar a galera, porque a galera não sabia ler e escrever. Então, sabe esse povo hoje que fala, eu não gosto de ver livro porque não tem imagem? Isso não é uma coisa de hoje em dia, isso já existe, séculos e séculos. Então pensa que lá na Idade Média ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. Então se tinha ali um líder religioso querendo dar um sermão, ele tinha que usar essas figuras que eram produzidas em escultura e em pintura para poder exemplificar as histórias que ele estava falando. Aquilo criava inclusive uma conexão maior com as pessoas. Assim como a imagem que foi produzida de Jesus Cristo naquela época, que é a mais famosa e que a maioria das pessoas conhece até hoje, que é esse Jesus branquinho de olho azul europeizado, que não existe, ele nunca, se ele existiu, e a princípio há aí registros históricos de que ele existiu, se ele é mesmo uma figura sagrada ou não, aí fica para a religião de cada um, mas alguém chamado Jesus, mais ou menos no período em que é relatado, nasceu, existiu, veio aí. E aí ele era oriental. Ele era oriental, mas não era isso que eu queria dizer, ele era do Oriente Médio. Ele vem de uma linhagem genética que era impossível de ele ser aquele homem branco loirinho do olho azul. Mas foi uma forma de controle. Como que eu faço as pessoas acreditarem na minha religião? Eu vou pegar essa figura religiosa e eu vou desenhá-la, pintá-la, representá-la de modo que ela se aproxime do tipo físico. Tem uma palavra que não está vindo na minha cabeça agora, mas enfim, que se aproxime do tipo físico de quem eu quero convencer. Porque aí eu crio uma conexão psicológica entre aquelas duas figuras e eu falo assim, poxa, ele é como eu. E se ele é como eu, então talvez eu possa acreditar nesse divino. Não é uma ideia muito louca? Olha como a arte é importante, gente. Tanto que assim, eu e minha amiga Lara, que é a professora de história, nossa, a gente troca tanto sobre essas coisas e eu acho muito divertido quando a gente sempre comenta um com o outro, né? Que a gente praticamente dá aulas complementares, assim. Ela conta uma parte da história da humanidade, eu conto outra. E aí eles vivem falando, o Pro Lucas disse isso, a Pro Lara disse isso, não sei o quê. E como as coisas se encaixam, é super legal ver eles fazendo essas conexões, assim, mas isso foi um adendo totalmente desnecessário. Acontece que quando a gente vai chegar lá pelo século XIX, 18 já tem muitas mudanças, né? Lá no século 18, por exemplo, a gente tem as primeiras expressões de arte ali, como por exemplo o romantismo, em que o artista começa a dar opinião, que era uma coisa que não existia. A arte tem essa coisa mutante, né? Então pensa que de tudo que eu falei até agora, meia hora falando aqui, o artista ele era representante de alguma forma da realidade. Mas ele nunca representava nessa arte, aliás, ele até representava, mas ele não sabia que o fazia conscientemente, ele não estava tentando representar ali a sua individualidade. Ele estava tentando retratar o mundo que ele conhecia, do jeito que ele sabia, com as técnicas que ele tinha e que ele aprendia, mas ele não botava ali opinião. Talvez o único período da história da humanidade anterior ao século XVIII que o homem tenha feito isso com mais propriedade tenha sido a Era Primitiva. Mas ainda assim não havia consciência de que estava se botando ali uma opinião. Então, quando a gente vai pegar ali o romantismo, o realismo, que são movimentos aí que vão passar pelos séculos XVIII e XIX, início do XX, alguns, a gente vai ver que esse homem começa a falar assim, opa, com todo o background do que é importante na arte da história da humanidade, eu estou percebendo que eu ainda posso botar a minha opinião aqui e espalhá-la, fazer com que ela seja
ouvida por muitas pessoas. Hoje em dia a gente vem na internet, grava um vídeo e posta, mas naquela época não tinha muitos meios de espalhar uma ideia, né? Então esses artistas falam, pô, com as minhas obras eu consigo fazer. Se eu produzo uma obra e essa obra em algum momento vai ser vista por várias pessoas, lá eu vou conseguir colocar minha opinião e essa opinião vai ser compartilhada. Muitos artistas, inclusive românticos, né, produziram obras no meio da Revolução Francesa, se colocando a favor da Revolução e instigando as pessoas por meio das suas pinturas, dos seus desenhos, das suas esculturas, a aderirem ao movimento, que acabou gerando aí a independência da França. Então vejam como é tão mais importante do que parece. Né? Só que aí a arte ela vai tomar uma outra característica um pouco mais para frente que deturpa toda essa ideia que eu falei até hoje. É por isso que nos dias atuais ninguém sabe dizer o que é arte. Aliás, estou contando aqui para vocês, porque ela é muitas coisas, mas dá para a gente ter uma ideia mais concretizada do que ela é. A gente consegue defini-la em um conceito, por mais que parte do conceito da arte seja deixá-la sem uma ideia imutável. Ai, que loucura! Eu adoro, eu devia ter falado disso antes. Mas enfim, quando a gente vai pegar ali da metade do século XIX para frente, quando a gente inicia o período modernista, principalmente na Europa, mas vamos ter o modernismo brasileiro aqui também, que foi, né, incrível e tal. Mas lá no modernismo, o que os artistas começam a buscar? Novas formas de representar a realidade. Até porque eles já vinham aí numa tradição grande de representar a arte de forma bem conectada ao realismo a partir do Renascimento. Isso se torna meio que a grande regra, o que as escolas, as universidades, os artistas transmitiam uns para os outros, né? Só que aí, depois da invenção da fotografia, a galera fala, ferrou, a fotografia trata da realidade melhor que nós, o que nós vamos fazer? E aí eles começam então a explorar novas formas de produzir arte. Tanto que grande parte do que a gente conhece de arte hoje foi produzido desse período para frente. Tirando algumas referências históricas que a gente tem bem concretas, né? A maioria de nós consegue olhar para algo egípcio e falar assim, isso aqui é egípcio. Porque, né, o Egito, em algum momento aqui da contemporaneidade, conseguiu fazer a sua arte chegar até nós, imageticamente falando, né? A gente consegue olhar e identificar, porque as outras formas muita gente não consegue saber para o que está olhando. Nós temos um dos movimentos modernistas europeus, que é o dadaísmo. E aí uma das ideias do dadaísmo, que foi um movimento que criou grande confusão na época, né, uma vanguarda, era falar assim, a arte não é um produto. Ou seja, a arte não foi... Ela não precisa, não é que não foi, ela não precisa... Meu Deus, tem um mosquitinho aqui, tá me incomodando. Se ele aparecer aí pra vocês, gente, é isso aí. A arte ela não precisa terminar em um produto. Por exemplo, eu não preciso pintar um quadro e ter uma tela final para expor. Eu não preciso criar uma escultura e botá-la em exposição para que ela seja vista como uma obra de arte. Às vezes, a obra de arte ela pode ser também efêmera. E mais do que isso, às vezes a arte ela pode surgir apenas como uma ideia. A ideia artística, a partir desse período, transforma-se em arte também. Então, eu não necessariamente vou ver o produto final de uma peça de teatro, ou de um espetáculo de dança, ou até mesmo de uma música, mas principalmente se eu for falar das artes visuais aqui, eu vou pesquisar novas maneiras de expressar e ver o que aquilo gera. Era uma forma, inclusive, de desafiar esses conceitos e as grandes forças, digamos assim, da indústria artística. Quando a gente fala em indústria artística, a gente está falando em quem tem dinheiro para mandar produzir aquilo que quer e, querendo ou não, acaba fazendo com que aquilo se estabeleça como algo mais valioso, porque tem mais gente produzindo, mais gente consumindo, então
cria-se um status para aquelas expressões artísticas. Mas isso tem a ver com uma indústria, e essa indústria ela vai promover tudo que ela acredita que seja valioso e vai investir dinheiro nisso. Se você não tem dinheiro investido na sua forma de arte, vai ser muito difícil que ela tome algum tipo de proporção ou que ela tenha alguma visibilidade. Hoje em dia com a internet a gente até consegue furar algumas bolhas, mas isso é muito difícil, muito raro. Olha eu aqui dando errado esse tempo todo. Mas enfim, a discussão não é essa. E aí, deixa eu ver se eu fecho a ideia aqui, hein, gente, que o episódio já tá longo. O que é importante de entender? Que nesse movimento dadaísta, quando a ideia artística começa a se tornar também um dos fatores da arte, a gente abre as portas para o que hoje acontece. Muita gente critica e não sabe por que está criticando ou está falando merda, porque está achando que arte é só o que era, sei lá, 500 anos atrás. O que não é mais. E aí vem para a internet, sai falando de arte e não entende do que está falando. Pode até gostar, pode até conhecer alguma coisa, mas não consegue relacionar as ideias. Por exemplo, no meio do dadaísmo nasce também a arte conceitual. Qual é o princípio da arte conceitual? De que a ideia por trás da obra é muito mais importante do que o produto final. Então não importa o que você está vendo como produto final, se é que está vendo, mas importa a ideia transmitida pelo artista. O que é super contemporâneo, gente. Isso é muito dos dias atuais. Até pouco tempo atrás na história da humanidade, o artista não pensava em se inserir dessa forma e com a sua ideia tão propriamente dita nas expressões de arte. Né? O que a gente vê nos grandes museus aí não são obras produzidas dentro dessas ideias. A não ser que seja um museu modernista ou contemporâneo. Mas enfim. E aí, nós temos essa transgressão, essa mudança tão grande, essa transmutação artística que vai trazer novas ideias. Aí temos artistas, eu vou citar um aqui, na verdade, que eu acho que ele conversa bem com a ideia que eu quero trazer, que é o Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp, que foi um dos precursores aí do dadaísmo, que trabalhava com arte conceitual, um belo dia ele foi lá num mictório público, pegou um mictório, né, fez uma pequena intervenção nele, botou no meio de um museu e falou assim, isso é uma obra de arte, e colocou o título lá, A Fonte. E ele criou uma grande discussão sobre isso, porque como assim isso é uma obra de arte? Não foi você que fez, não foram as suas mãos que produziram, você não teve a ideia de criar esse formato, você não partiu de dentro de você, você está trazendo o quê? O que é seu? O que é arte aí? E aí ele vai e promove essa discussão e a gente chega a um... Estou sendo bem simplista, tá? Em tudo que eu estou falando. Tudo poderia ser muito mais aprofundado, mas, né? Não estou dando um curso de arte aqui, é um episódio de podcast. A ideia que ele teve é que é a obra dele. O conceito que ele criou, por isso arte conceitual, é muito mais importante do que o mictório. E ele transforma aquele objeto que não era arte em arte, porque ele descontextualiza esse objeto. Ele pega aquele objeto, ele tira ele do contexto original dele, que é inclusive uma fábrica, parte do que ele queria discutir é a fabricação, né, nesse mundo moderno aí, com a revolução industrial, tudo sendo produzido em larga escala, totalmente automatizado, mecanizado e sem personalidade, que é algo que só a arte realmente pode trazer. Ele fala assim, não, eu transformei, eu tirei esse lugar, esse objeto da onde ele tinha uma função que não era artística, e botei ele num espaço em que a partir de agora ele se transforma em arte. E aí ele deu uma cartada assim, genial, e que foi usada por vários outros artistas a partir de então, para chegarmos no que vivemos hoje, como, por exemplo, pessoas que usam como ferramenta a inteligência artificial para promover obras de arte. É óbvio que ainda há uma discussão que precisa ser feita, e eu acho até que ela está sendo feita, isso é saudável, sobre como a gente vai entender de verdade o que a inteligência artificial faz, de quem é a propriedade intelectual, porque afinal ela pega aquilo de referências que estão na internet, que estão online, de múltiplos artistas ao redor do mundo,
faz uma mistureba e te entrega alguma coisa. E isso gera inclusive problemas com direitos autorais. Ela cria essas dúvidas, essas discussões. É arte? Pô, você não teve esforço nenhum para fazer. Mas ela trabalha em algum lugar com a mesma ideia do Duchamp, que trouxe a fonte, e o artista italiano, o Fabrizio, que foi lá e colocou a banana na parede, trabalha com a mesma ideia. O que ele vendeu por 6,2 milhões não foi a banana e a fita. Qualquer pessoa compra uma banana e uma fita por muito menos do que isso, vai lá e põe na sua parede. Ele vendeu a ideia. Ele conseguiu um patrocinador para a sua ideia artística. Não era o produto final que importava, mas o que ele significava, que era um rompimento com a indústria da arte. O mais engraçado é que, produzindo essa obra, ele mostrou o quanto que essa indústria, inclusive, ainda existe e é meio burra. Porque a obra dele, inclusive, chama Comedian, né? É italiano, não sei se é comedian, comédia, acho que comedian é mais inglês. Eu, pensando em comédia dell'arte, deve ser comedian. Ele vai lá e fala, olha, trouxe uma ideia que ela é genial. E aí ele consegue alguém que fala, realmente essa ideia é genial, eu compro. Quanto? 6 milhões,2. É esse, eu quero. O que é um absurdo? É um absurdo, mas a ideia dele é exatamente escancarar esse absurdo. E aí quando a gente vê obras de arte dessa forma, a gente pode pensar que eu posso gostar ou não da ideia, eu posso achar legal ou não essa obra de arte, posso falar que é uma porcaria, mas o que eu não posso fazer é dizer que ela não é arte, porque ela é. A banana não era arte, nem a fita. A partir do momento que elas são descontextualizadas da sua função primária e inicial e são colocadas nesse lugar como obra de arte porque alguém assim o fez, eles passam a ser uma obra de arte. Eu tenho discussões ferrenhas com alunos sobre isso, né? Que falam assim, essa não é a minha opinião. Eu até entendo, mas é que não é sobre opinião. Você pode negar o quanto você quiser. O conceito está claro, é científico dentro da área humana, ele é facilmente encontrado e explicado né, por vários meios. Então, assim, você pode não gostar, você pode falar, pô, que ideia de merda. É justo. Mas você não pode dizer que não é arte. E aí, quando alguém pega, hoje em dia, e usa inteligência artificial, e aí descontextualiza muitas vezes, né? Teve até um ano passado, eu lembro de uma artista, não lembro o nome dela, que ela viralizou porque ela produziu algumas imagens inspiradas em Van Gogh. Aí ela fez algumas intervenções nessas pinturas com pintura dela mesmo e depois ela expôs. E ela foi muito criticada porque ela usou inteligência artificial. E aí nas explicações dela, eu acho que ela foi bem inocente, para não dizer outra palavra que eu queria dizer, porque talvez no caso dela ela não soubesse o que ela estava fazendo, mas isso encaixa totalmente com a ideia do Duchamp. É arte, é uma arte questionável moralmente, é uma arte questionável intelectualmente, mas Posso achar, pô, que porcaria, assim é fácil, né? Tá, então vai lá e faz. Se é fácil, vai lá e faz. E faz chegar num ponto em que isso vai ser discutido. E aí, se você conseguir fazer, parabéns, você fez arte também. Só que aí, se você não acredita no que você está fazendo, se aquilo não foi feito com a intenção de ser arte, porque é uma das características, eu preciso querer que isso seja arte, eu vou descontextualizar, trazer para um contexto porque eu quero que algo que eu estou produzindo vire arte, há um caminho para isso acontecer. E se você tiver a fim de passar por esse caminho, passar por ele, conseguir sucesso no que está fazendo, pô, parabéns. Então, assim, muito do que a inteligência artificial faz e algumas pessoas usam hoje em dia, por mais questionável ética e moralmente que seja, dentro dessa ideia é arte. A gente querendo ou não. E aí as pessoas vão pra internet, esbravejam, gritam, falando, não é arte, não é arte. Infelizmente, nesse caso, porque né, impacta aí com esses problemas éticos, é arte.
Deu pra entender, gente? Eu dei. Eu dei, menina, enquanto eu dava eu não entendia nada. Eu falava, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Ia dando, até que uma hora falaram assim, porra, ainda não entendeu? E eu tive que parar de dar a entender. Ai, que horror. Meu Deus, meu Deus. Gente, não tinha como, tinha que terminar com uma palha assada, não é mesmo? Bom, isso é um conceito muito, muito inicial, primitivo e introdutório. Então, se alguém vier comentar aqui depois e falar assim, ficaram faltando informações, eu sei. Inclusive, quem quiser compartilhar mais informações e impressões, ideias sobre o que eu falei aqui, comenta aqui embaixo, dá para comentar no Spotify, dá para comentar no YouTube, comenta para mim, fala, cara, gostei, não gostei, concordo, discordo, apesar que a gente já falou dessa discordância, entendi coisas que eu não entendia, acho que agora eu tô mais bem preparado, preparada a preparar de... Comenta comigo, deixa eu saber que você tá aí, sabendo agora, não vai ficar pela internet falando besteira, julgando trabalho alheio, sem nem conseguir entender. É muita burrice. Teve uma menina esses dias aí que, cara, ela vendeu por não sei quantos milhões também uma obra invisível. Ela fez a mesma coisa que o artista italiano Fabrizio. Ela vendeu a ideia. A obra obviamente não existe. Alguém foi lá e deu dinheiro para ela porque falou assim, cara, essa sua ideia é genial. E aí ela escancara também uma fragilidade do mercado artístico, que não deveria ser assim. Mas já que vamos rir da cara dele, ainda ganhar uma grana desses trouxas, não é não? Ela que tá sendo inteligente. O ruim da gente que tá criticando e o nosso cadê? Cadê o nosso, gente? Que não vem aí. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? Você consegue curtir aqui no YouTube, consegue curtir no Spotify, consegue comentar nos dois, se inscreva nos dois, avalie o podcast no Spotify. Lá, 5 estrelas é a única coisa que vale, se for menos que isso, guarda pra você, te agradeço muito, não vou estar precisando. E me siga em todas as redes sociais, @showdaludica. Tá gostando do conteúdo? Quer apoiar para que eu continue dando essas aulas aqui, entre outras patifarias que a gente fala nesse podcast? Faz um Pix, tá? É só usar a chave abaixo, umpixpralud@gmail.com, e não vai embora, ouça os outros episódios que você perdeu da segunda ou até mesmo da primeira temporada do Delírio Drag. Um beijo para vocês, porque Lúdica está desconectando completamente. Ai, menina! Um beijo, Brasil! Eita, que essa menina parece que ela é burra, né? Às vezes é.